Olá! Descarte e coleta seletiva de peças e utensílios plásticos, incluindo material potencialmente perigoso e contagioso. Quer saber tudo a respeito desse assunto? Fica comigo então até o final desse vídeo que eu vou te trazer informações importantíssimas a respeito desse tema. Eu sou Ricardo Cusiol e aqui no meu canal eu sempre defendi o ponto de vista de que materiais plásticos são, na verdade, grandes aliados do meio ambiente e podem nos ajudar a reduzir o impacto ambiental que nós deixamos no nosso planeta. Um dos vídeos em que eu defendo bastante esse ponto de vista está aqui nesse link e que você pode acompanhar. Um outro ponto de vista que eu defendo bastante no meu canal é que para a gente usufruir dos benefícios dos materiais plásticos, na verdade, no lugar de restringir ou até banir o uso desses materiais, nós devemos trabalhar com a disseminação de informação e conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas, para que a gente possa fazer a coisa certa, desde o projeto de uma peça plástica até o seu descarte final. E é exatamente isso que eu vou fazer agora nesse vídeo. E por isso é muito importante que você divulgue esse vídeo para a maior quantidade possível de pessoas, para que todo mundo tenha acesso a essa informação e possa contribuir, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo agora, para um menor impacto ambiental dos resíduos plásticos que podem ser gerados no nosso dia a dia. Um outro vídeo no meu canal que eu falo a respeito dos 3 R's da sustentabilidade, você pode assistir nesse link aqui. E são 3 ações que nós podemos tomar para ter uma vida mais sustentável: a redução, a reutilização e a reciclagem. E dessas 3 ações, a reciclagem é uma que tem o maior potencial para a gente poder minimizar o impacto ambiental dos plásticos no nosso meio ambiente. Para que a gente possa acompanhar e entender como funciona o ciclo de vida de uma peça plástica e para que eu possa te dar dicas de descarte adequadas, eu vou colocar aqui na tela agora para você acompanhar o ciclo de vida de uma peça plástica. Tudo começa com a concepção de uma nova peça, de um novo projeto de peça plástica que vai ser desenvolvido por uma empresa. Esse projeto vai ser levado para uma empresa de transformação, que vai então transformar o material plástico em um produto que possa ser consumido por nós. Esse produto depois então vai ser consumido, nós vamos utilizar esse produto. Se for uma garrafa como essa daqui, ela vai ser envasada, vai ser armazenada, transportada e você depois vai poder utilizar o conteúdo dessa garrafa. Muitas outras peças podem passar anos nessa etapa da vida de uma peça plástica. Uma peça automotiva, por exemplo, pode passar anos sendo utilizada. Já uma peça descartável, um utensílio como esse, pode passar apenas algumas horas sendo utilizadas, mas invariavelmente todas as peças plásticas vão chegar ao fim da sua vida útil, momento no qual ela precisa ser descartada. Esse vai ser o foco do nosso vídeo e eu vou voltar nesse tema daqui a pouquinho. Depois do descarte, esse material precisa ser coletado e separado nos seus diferentes tipos para depois ser destinado à indústria de reciclagem de materiais. Nessa indústria de reciclagem vão acontecer várias etapas que não vão ser o foco desse vídeo, mas que visam preparar esse resíduo para que ele possa então retornar para esse ciclo, sendo utilizado e considerado no novo projeto para uma nova peça que pode ser idêntica à peça que gerou esse resíduo ou pode ser uma peça completamente diferente. Agora note que esse processo é um ciclo, ele vai se repetindo sempre várias e várias vezes, mas para que isso possa acontecer, cada uma dessas etapas precisa ser realizada da forma adequada. Muitas dessas etapas são realizadas por técnicos e pessoas treinadas para realizarem essas etapas. E muito do conteúdo do meu canal ajuda essas pessoas técnicas a realizar essas etapas de forma adequada. Agora, essa etapa do descarte é fundamental porque ela envolve praticamente toda a sociedade, todas as pessoas que utilizam peças plásticas, embalagens, utensílios do dia a dia, eletrodomésticos, enfim. Todas as pessoas que utilizam de alguma forma peças plásticas precisam ter informação de como descartar adequadamente esses materiais, de forma que eles possam seguir esse ciclo, passar pelo processo de reciclagem e retornar para a economia. E por esse motivo, então, eu vou passar para você agora algumas dicas muito importantes de como fazer o descarte adequado de peças plásticas para que a gente favoreça esse processo de reciclagem. Vamos lá, então. Começando pelo principal aspecto que é a coleta seletiva. Atenção a esses coletores, a esses recipientes que você encontra em vários locais, em empresas, em clubes, associações,
na própria rua, talvez na sua casa você tenha coletores para a coleta seletiva do lixo. E esses coletores, existem algumas convenções de cores que determinam qual tipo de material que pode ser acondicionado em cada um deles. A convenção mais conhecida é a de azul para papel, verde para vidro, amarelo para metais e vermelho para plásticos, mas essa convenção não é universal e em lugares diferentes podem ser utilizadas cores diferentes para materiais diferentes, então é importante você se atentar para qual é a convenção do local onde você está, para jogar e descartar o resíduo do material que você está utilizando no recipiente correto. Existem também outros recipientes de outras cores, como por exemplo preto para material orgânico, resíduos de comida, resíduos que não são recicláveis devem ser acondicionados nesse outro tipo de recipiente. Outras cores também podem ser usadas como laranja, por exemplo, para pilhas e baterias, mas, enfim, cada local pode ter a sua convenção e é importante que você conheça essa convenção e faça a coleta seletiva, separe os materiais adequadamente. Se você não tiver coleta seletiva no seu condomínio, na sua cidade, ainda assim eu recomendo que você faça a separação, porque cada vez que mais pessoas fizerem essa coleta seletiva, essa separação dos resíduos, mais rapidamente ou o poder público ou algum empreendedor vai notar que a população está fazendo essa separação e vai criar um programa de coleta seletiva e de reciclagem na sua região para passar, então, a colocar esse material de volta no ciclo. Então a primeira mensagem é: faça a separação do material. E aí que começam algumas dúvidas. A mais comum delas é a seguinte: eu preciso lavar o material que vai ser descartado. Normalmente, inclusive, as pessoas não fazem a coleta seletiva porque dá trabalho, eu preciso lavar esse material. Então, é preciso lavar o material antes de descartar? Note que para o processo de reciclagem em si não é necessária a lavagem, porque essa lavagem acontece dentro do processo de reciclagem em si. Porém, a lavagem é interessante e é necessária por uma questão de higiene, para evitar que sejam propagadas pragas como roedores, insetos e também odor. Então, para uma questão de higiene, pelo menos uma lavagem superficial para retirar resíduos de alimentos ou resíduos orgânicos, de principalmente embalagens, é interessante fazer essa lavagem, pelo menos superficial, do material. Depois, se você tiver dúvida se o material pode ser colocado nos recipientes para coleta seletiva ou não, fique sempre atento ao símbolo de reciclagem. Toda embalagem possui esse símbolo, que é um pequeno triângulo, como vocês podem ver aqui na ilustração. E principalmente para os materiais plásticos, esse símbolo traz a designação do material, do tipo de plástico específico que está sendo utilizado para fabricar aquele componente, e depois essa informação vai ser utilizada pelo pessoal de triagem, de coleta e de triagem, para separar os diferentes materiais e destinar para as aplicações corretas. Então fique sempre atento ao símbolo de reciclagem. Se tem esse símbolo de reciclagem, é um material reciclado e pode ser descartado no recipiente adequado. No caso que a gente está falando de plásticos, no recipiente vermelho. Mas muitos materiais podem gerar dúvidas. Então, se você tiver dúvida se aquele material é reciclável ou não, se esse material não tiver o símbolo de reciclagem por qualquer motivo, perdeu-se o rótulo ou porque aquele material não foi inserido esse símbolo de reciclagem, na dúvida, faça a coleta seletiva. O que é plástico no coletor vermelho, o que é metal no coletor amarelo, o que é vidro no verde, o que é papel no azul. Sempre faça a coleta seletiva. Materiais que podem gerar mais dúvidas, eu vou trazer alguns exemplos para você. Peças como essa, que são montagens, essa válvula que a gente tem em muitos produtos cosméticos, é uma válvula que é composta por vários materiais diferentes. Aqui dentro nós temos uma mola metálica que faz parte de uma montagem. Praticamente impossível de desmontar isso, dá muito trabalho. Inclusive, no próprio processo de reciclagem, muitas vezes esse tipo de material ele não é reciclado por conta da complexidade de montagem, de desmontagem para se reciclar esse material. Mas ainda assim, eu recomendo que você faça a coleta seletiva desse material. Uma alternativa, inclusive do ponto de vista de consumo consciente para esse tipo de produto, é você optar por válvulas, por exemplo, como essa, que fazem a mesma função, mas que não tem molas metálicas aqui dentro. A própria geometria e os próprios materiais de construção fazem esse efeito de mola, e esse material, então, ele pode ser descartado integralmente no recipiente vermelho e vai ser reciclado de uma forma muito mais
eficiente, muito mais rápida. Essa é uma dica de consumo para você. Outro material que pode gerar dúvida também, materiais compostos, como por exemplo as embalagens longa-vida. Você pode perceber que essas embalagens também têm o símbolo de reciclagem. Hoje a gente já tem tecnologia para reciclar esse material. Elas são compostas externamente de papelão, depois uma camada intermediária de alumínio e dentro por uma película de material plástico para prover proteção. Agora, esses materiais muitas vezes geram dúvidas e materiais compostos como esse ou como estas embalagens de salgadinhos, de outros produtos que contêm um revestimento aluminizado, também podem gerar dúvidas. E para casos como materiais compostos como esse, sempre faça a separação pelo material que tem a maior quantidade representativa na construção desse produto. Embalagens longa-vida, por exemplo, são 75% de papel. Portanto, esse tipo de embalagem vai no coletor azul para coleta de papel. Agora, está na dúvida, não sabe o que vai acontecer? Faz a coleta seletiva, que depois o pessoal da triagem vai se encarregar de fazer essa seleção. Em muitos lugares, inclusive, não existem coletores diferentes para diferentes materiais recicláveis. Pode acontecer de você ter um coletor apenas para materiais recicláveis e um coletor para materiais orgânicos. Ainda assim, é importante você fazer uma seleção mais completa possível para facilitar a vida do pessoal de triagem. Isso minimiza o tempo que o material vai passar em triagem e vai acelerar, fazer com que esse material chegue mais rápido até um novo produto, até a indústria de reciclagem. Isso também minimiza o potencial de perdas e minimiza o potencial desses resíduos não serem reciclados e irem parar no meio ambiente, tá certo? Uma das coisas que normalmente a gente faz sem pensar é a reutilização das embalagens. Inclusive, é um dos R's da sustentabilidade. Muito comum você ter garrafas de refrigerante como essa sendo utilizadas para armazenar produtos de limpeza ou outros tipos de substâncias. Agora, se você for fazer isso, a minha dica é sempre pense o que você vai fazer para reutilizar essa embalagem. O que você vai colocar aqui dentro? Esse tipo de substância pode prejudicar um novo reuso desse material depois da reciclagem? Inclusive, é por esse motivo que muitas garrafas PET como essa daqui, depois da reciclagem, não geram outras garrafas para acondicionamento de água ou de refrigerante. Porque a gente não sabe, a indústria de reciclagem e de transformação não sabe o que você colocou aqui dentro na reutilização dessa garrafa. E podem ter sido colocados aqui dentro materiais potencialmente tóxicos que vão, mesmo passando pelo processo de lavagem, de reciclagem, de nova transformação em uma nova garrafa, podem ainda deixar resíduos e contaminar o alimento que vai ser colocado aqui dentro. Então, se você for reutilizar esses materiais antes do descarte, pense muito bem o que você vai fazer aqui dentro e se você colocar produtos que sejam potencialmente tóxicos ou perigosos, talvez valha a pena pensar se esse material não se torna, ao invés de um material reciclável, um material potencialmente perigoso e contagioso, como eu vou comentar com você agora. Existem 3 classes de materiais perigosos que eu vou comentar com você. Materiais infecciosos, remédios ou medicamentos, restos de medicamentos e materiais perfurocortantes. Tá certo? Eu vou começar com os materiais perfurocortantes. Então, muita gente utiliza dentro da sua própria casa agulhas de injeção, seringas, lancetas, para administração de medicamento, enfim, para uma série de finalidades. Esse tipo de material não pode ser descartado nem nos recipientes para coleta seletiva e nem nos recipientes para coleta de lixo orgânico. Eles oferecem um risco à saúde e à segurança muito importante, principalmente para o pessoal de coleta e triagem. Então esses materiais precisam de uma destinação adequada. Se você está fazendo isso dentro da sua casa e não tem muitos recursos para fazer essa destinação, uma dica que eu dou é utilize uma garrafa PET, acondicione esses materiais perfurocortantes dentro da garrafa ou, melhor ainda, dentro de um pote de vidro com tampa, como um vidro de palmito, por exemplo. Esse material vai ficar protegido lá dentro e depois, quando você coletar uma quantidade significativa, você pode levar esse material para um posto de saúde e esse material vai então ser destinado adequadamente. Eles têm todo o procedimento para destinar esse material adequadamente e com toda a segurança. Uma outra classificação muito importante de materiais que precisa ter de atenção especial são remédios, medicamentos, restos de medicamento, medicamento vencido ou embalagens com restos de medicamento precisam de atenção especial e não podem ser descartadas nem nos recipientes para coleta seletiva, nem nos recipientes para lixo orgânico e muito menos no esgoto.
esse material potencialmente pode causar danos muito sérios para o meio ambiente e para a nossa saúde. Então, esse tipo de material precisa ser descartado à parte. Muitas farmácias e postos de saúde recebem medicamento vencido, restos de medicamento, embalagens contaminadas com medicamento, para dar uma destinação final. Então, a minha recomendação, separe esses medicamentos, essas embalagens contaminadas com medicamento e leve no posto de saúde ou numa farmácia do seu bairro, que eles têm os procedimentos para fazer esse descarte adequadamente. E, finalmente, materiais infecciosos, principalmente agora, nesse período de quarentena, nessa crise toda com o Covid-19, muitas pessoas estão utilizando máscaras, muitas pessoas estão gerando muitos resíduos que entraram em contato com secreções potencialmente contaminantes, contagiosas. E esses materiais também não podem, não devem ser descartados nos recipientes para coleta seletiva e nem nos recipientes para lixo orgânico. E muito menos devem ser descartados no meio ambiente. Esse tipo de resíduo pode ser um risco muito grande de contaminação a todo o nosso ecossistema, inclusive para nós, seres humanos. Então esse material precisa ser acondicionado em embalagens separadas também, em recipientes separados. Normalmente, esse tipo de resíduo é tratado como lixo hospitalar, que possui toda uma série de normas para o seu descarte. E quem está habilitado a fazer esse descarte são os hospitais e os postos de saúde. Mas nessa situação a gente precisa trabalhar de uma forma adaptada, de uma melhor forma possível. Então separe todo esse material potencialmente infectado em embalagens separadas do lixo comum, do lixo reciclável e, se possível, anexe a essas embalagens esse símbolo que você está vendo aí na tela. Você vai poder baixar esse PDF, inclusive colar todas essas dicas aqui no próximo dos coletores de materiais reciclados do seu condomínio, da sua empresa, nos painéis de comunicação da sua empresa e do seu condomínio, para que todo mundo tenha acesso, distribuir para as escolas, para onde você tiver esse processo de coleta seletiva. E você pode, inclusive, imprimir esse símbolo que você vai poder baixar no PDF e colar com uma fita adesiva nas embalagens de material potencialmente contagioso para o descarte adequado. Você vai levar esses recipientes, então, para um posto de saúde e vai fazer a entrega desse material para que eles possam destinar adequadamente. Tá certo? Bom, esse era o conteúdo que eu queria passar para você, informação muito importante. Eu preciso que você dê o joinha nesse vídeo, curta esse vídeo para que ele possa ter mais relevância, atingir mais pessoas. Divulga para a maior quantidade de pessoas possível nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, enfim, onde você puder compartilhar esse vídeo para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas possível e ter essas informações sendo aplicadas e reduzindo o impacto ambiental das embalagens e dos produtos plásticos, tá certo? Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!